Fala aí, aqui é o Rodrigo, tu responde aí. Vamos bater um papo sobre solução tampão? Muito bem, qual é o objetivo da nossa solução tampão? A princípio, ela tem como principal objetivo manter o pH constante de algum meio, certo? Então, por exemplo, é muito utilizado solução tampão numa piscina. Qual é o objetivo dela? É justamente que você não fique alterando muito o pH. Mas não só em piscina, é também utilizado em alguns remédios e assim vai. E como que ele é formado, uma solução tampão? Ele é formado normalmente por um ácido fraco e um sal. Mas não é qualquer sal, é um sal derivado de uma reação desse ácido fraco com uma base forte. Por exemplo, um ácido acético mais um acetato de sódio. O acetato de sódio é uma reação do próprio ácido acético com o NaOH, que no caso o NaOH é uma base forte. Isso forma um tampão. O ácido fraco gerando esse sal é de um modo geral. Como assim? 99% dos tampões são formados assim. Porém, você pode sim também formar um tampão com uma base fraca, uma base bem fraquinha, com um sal. E esse sal tem que ser o quê? Tem que ser uma reação dessa base fraca com um ácido forte. Por exemplo, NH3, que é uma base fraca, mais NH4+, com Cl-. O Cl, no caso aqui, essa reação de NH4 mais Cl- foi uma reação de NH3 com HCl. E HCl, no caso, é um ácido forte. Isso aqui também configura um tampão. Porém, é o que eu te falei, mais de 90% dos casos, tampão envolve ácido fraco com sal. Beleza? Show de bola. E o que vai acontecer? Como que funciona a solução tampão? Vamos analisar o equilíbrio. Primeiro a gente tem o nosso ácido. O ácido acético mais água, gerando H3O+, mais o OAC-. Beleza. E em seguida nós temos o nosso sal, que em água vai se dissociar, formar Na+, e OC-. Além disso, nós também temos a água, porque a água ela reage com ela mesma, formando um equilíbrio de H3O+, mais OH-. Parou por aí? Não. É aí que entra uma outra parada. O OC- também vai reagir com a água e vai formar um ácido aqui de novo, mais OH-. Apesar dele formar esse ácido, o principal produto disso aqui é esse OH-, ou seja, isso aqui na verdade é uma reação que diminui o pH, não aumenta, que ele aumenta o pH, não diminui. Apesar de eu formar o ácido, repara que eu formo aqui OH-. Beleza, então como é que vai acontecer? Por exemplo, você tem lá uma piscina tal, tranquilo, e aí, pô, você acidentalmente estava lá correndo de um lado para o outro, tal, você lá com seus 5 anos de idade, estava lá brincando com seu ácido sulfúrico, pá. E aí você acabou, caraca, deixou o ácido sulfúrico cair na piscina. Se você não brincava com ácido sulfúrico com 5 anos, vou botar um refrigerante aí, que também é ácido, tá? Caiu. Ok, o que vai acontecer? Quando você jogar um ácido forte na piscina, esse ácido ele se dissocia por completo. Então, por exemplo, vamos usar um aqui. Então, por exemplo, o H2SO4, que eu citei para vocês, o que vai acontecer? Ele vai formar H3O+, duas moléculas de H3O+, quando ele reagir com a água, mais o SO4 menos 2. Isso aí ele vai dissociar por completo, porque ele é um ácido forte. Beleza. Então o que vai acontecer? Quando eu jogar esse ácido forte na piscina, eu vou ter um aumento da minha concentração de H3O+, muito grande. Eu vou aumentar esse H3O+. Aumentei pra caraca. O que acontece? De acordo com o princípio de Le Chatelier, quando eu aumentar aqui o H3O+, o que ele vai fazer? Ele vai começar a consumir OC- para quê? Para deslocar o equilíbrio para a esquerda. Por quê? Se eu aumento a concentração do produto no equilíbrio, o equilíbrio é deslocado para a formação de reagente e vice-versa. Então o que acontece? Eu vou começar a consumir OAC-. Só que ele não vai consumir OAC- só do ácido daqui, ele vai consumir também do nosso sal, cara. Então o que acontece? Quando essa concentração de OAC- aqui começar a diminuir, vai diminuir no caso, o que vai acontecer com o nosso NaOC? Ele vai começar a vir para a direita. Por quê? Porque eu vou diminuir aqui do produto, então eu vou deslocar minha reação do reagente para a formação de produto. E aí, conforme eu aumento de novo a concentração do OC-, olha aqui o equilíbrio de novo,
esse OC- que eu formei mais vai reagir com água e vai formar mais um pouquinho mais de ácido. E aí o ciclo se inicia todo de novo. Então é uma reação em cadeia, é um ciclo. Isso vai fazer com que o pH não altere tanto. Então, por exemplo, se você tivesse aqui um pH, se você tivesse esse ácido fraco, um pH em torno de 5, 4, quando você joga esse ácido forte, pô, o pH deveria ir para 1. Só que como você tem o tampão, se o pH tiver, por exemplo, 6, ele vai diminuir para 5,8, 5,7, vai diminuir muito pouquinho. Então esse é o objetivo do tampão, é manter o pH constante o máximo possível. Vai acontecer sempre isso? Não! A maioria das vezes vai diminuir muito pouco. Mas conforme você vai adicionando ácido, o que vai acontecer? O pH vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que vai chegar um ponto em que ele vai começar a consumir muito sal e vai começar a formar e vai começar a ter uma concentração tão alta de H3O+, que o restante vai ser meio que desconsiderável. E como é que a gente vai calcular esse pH? Existe uma fórmula, que é o pH igual a pKa mais o log do C do sal, da concentração do sal, dividido pela concentração do ácido. Essa aqui é a forma para você calcular o pH, utilizando o pKa. Beleza, tranquilo. Só que lembra que eu falei para vocês que além de ter essa situação aqui com um ácido fraco e um sal derivado desse ácido fraco com uma base forte, também podemos ter o caso da base fraca com o sal dela derivado da reação da base fraca com o ácido forte. E o que vai acontecer basicamente aqui? Exatamente o mesmo processo, gente, é exatamente o mesmo esquema. Só que o que vai mudar? Ao invés de eu ter esse ácido aqui, eu vou ter a base. E ao invés de formar H3O+ aqui, eu vou ter formação de OH-, vai ter o consumo do sal da mesma forma, e aqui, ó, eu vou ter a produção de H3O+. Beleza, tranquilo, Rodrigão, entendi. E para calcular o pH e tal, dessa vez vai ser diferente. Para você calcular, você vai ter que ir você vai achar a fórmula do pOH, que é o quê? Que é o pKb mais o log da concentração do sal sobre a concentração da base. Então o esquema é exatamente o mesmo. A diferença que você vai mudar é que ao invés de você usar esse ácido fraco, você vai usar a base fraca. Ao invés de você usar esse sal daqui, que foi a reação do ácido fraco com base forte, você vai usar um sal da reação de base fraca com ácido forte. E aqui, esse salzinho, esse ânion que estava vindo do ácido, você vai usar o cátion vindo da base. E, consequentemente, você vai ter aqui formação de H3O+. E a fórmula você vai usar isso aqui. Então, o esquema é exatamente o mesmo. Vocês só vão mudar as componentes. Beleza? Tranquilo? E isso aqui é muito importante. Quando você for fazer um exercício de solução tampão, repara na pequena oscilação do pH, porque é essa a função do tampão, fazer o pH oscilar o menos possível. Tranquilo? Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!